professoras. Então, agora a gente esquece que a gente, né, trabalhou com essas coisas e vamos fazer uma outra parte, né, do nosso quadro conceitual que tem a ver com isso aqui, né, com espaços topológicos. Então, tudo bom, Cláudio? A gente está acostumado com a noção de conjunto, etc. e tal, e, na verdade, a ideia aqui vai ser estabelecer tudo que a gente está fazendo, né? Eu não estou querendo dizer que essa matéria tem essa finalidade, mas o que nós estamos fazendo tem como finalidade estabelecer o conceito de continuidade, né, de uma determinada função, uma aplicação, um mapeamento entre dois espaços, em termos o mais independentes possível de uma noção de métrico, de distância. Tá certo? Para isso, paradoxalmente, né, nessa aula nós vamos introduzir o conceito de espaço topológico e depois vamos introduzir o conceito de espaço métrico. A razão disso é a seguinte, é porque a maneira usual como nós conseguimos, como costumamos, né, definir o conceito de continuidade é através de uma métrica, efetivamente, né, através de espaços métricos. Mas nós vamos querer deixar esse conceito de continuidade o mais aberto, o mais geral possível, para que ele possa eventualmente ser aplicado a espaços onde você não necessariamente tenha uma métrica definida, tá certo? Então vamos começar essa viagem aqui definindo, né, o que é um espaço topológico. Né? Um espaço topológico é um conjunto, vamos chamar genericamente esse conjunto de X, né? Tá certo? Um conjunto X, onde você faz uma escolha, né, dentro desse conjunto. Você faz uma escolha. Você, né, escolhe. Né? Dentro desse conjunto X, você define um monte de subconjuntos. Né? O 1, o 2, o N. Esse monte de subconjuntos pode ser um monte finito ou um monte infinito. Não tem problema. Depende. A gente vai ver os principais exemplos, né, que a gente vai se colocar, em princípio, são de conjuntos, de escolhas de conjuntos infinitos. Né? Essa escolha que nós fazemos aqui, nós vamos batizar esse conjunto de subconjuntos, nós vamos batizar de tal. Né? Tá certo? E essa escolha de conjuntos nós vamos fazer com 3 critérios em mente. Né? O número 3 parece um número cabalístico. Né? Sempre é 3 coisas. 3 critérios para uma relação de equivalência, 3 critérios aqui. Não tem nada a ver. Né? São 3 critérios. Isso é ditado pela estrutura axiomática que a gente está fazendo. Né? Então, o primeiro critério é o seguinte: entre esses subconjuntos, que nós... Eu poderia fechar pensando, por favor? Essa daqui? Que dá reflexo. Fecha. Fecha sim. Tá isso aí eu na... já devia ter feito isso, porque em semestres anteriores isso estava claro, mas acho que eu esqueci. Eu não mudei. Não, eu fecho essa e essa também. Agora, se você quiser sentar lá de novo, tranquilo. Tá certo. É uma questão de hora. Dependendo da hora, fica invisível. Melhorou aí? Obrigado. Tá? Então, dentro desse conjunto de escolhas, né, que nós fazemos, né, de subconjuntos, né, um desses usos que estão aparecendo aí tem que ser o conjunto vazio. Né? E outro desses usos tem que ser o próprio conjunto como um todo. Né? Todo conjunto é subconjunto de si mesmo. Né? Isso está lá na axiomática, né, da teoria de conjuntos. Então, esses 2 caras aqui têm que pertencer a essa escolha que a gente faz aí. Certo? Um segundo critério, né,
né, que nós estabelecemos para fazer essa escolha é o seguinte, é que se eu fizer uniões arbitrárias desses conjuntos que eu escolhi, né, eu encontro conjuntos dentro do tal, tá certo? Então, se eu pegar o 1, união, o 2, união, talvez seja melhor fazer assim, U e 1, união, U e 2, união, etc., união, U e N, né? União, etc. O resultado dessas uniões todas é alguma coisa que está dentro do cara que está aqui. Tá certo? Essas uniões podem ser finitas ou podem ser infinitas. Tá certo? Se o conjunto tal for um conjunto infinito, há a possibilidade de eu fazer uniões infinitas, né, desses caras. Então, qualquer união arbitrária de subconjuntos que eu escolhi, né, ou vocês, tanto faz, depende do ponto de vista, né, tem que pertencer a esse tal, tá certo? E terceiro, né, se você fizer interseções arbitrárias desses caras, porém finitas, tá certo? Esse cara aqui vai pertencer a tal, tá certo? Há razões técnicas, né, para você permitir uniões infinitas e um número finito de interseções. Tipicamente, a estrutura do que você obtém fica trivial se você admitir interseções infinitas, tá certo? Essa é a razão, vamos dizer assim, mais forte, né? Mas é difícil apreciar isso enquanto a gente não estudou o assunto, né? Depois que a gente estudou o assunto, aí a gente pode apreciar, isso aqui poderia dar nisso, poderia dar naquilo e tal, né? Mas, num primeiro contato, acho que é melhor aceitar essas três coisas como sendo axiomas, e são, né, que definem o que nós chamamos de topologia. Isso daqui é uma topologia. Então, o que eu chamo de topologia sobre o conjunto X, tá certo? Topologia sobre o conjunto X é essa escolha, satisfazendo essas três propriedades, tá certo? E esses conjuntos UIs que a gente escolheu, cada um deles, né, é um aberto, é um conjunto aberto. Essa é a definição deles. Então, a definição de um conjunto aberto é uma definição completamente arbitrária, tá certo? É você que define o que é um conjunto aberto ou o que é um conjunto fechado. Fechado não, fechado vem aí. Né? Mas o que é um conjunto aberto é você que define, é você que escolhe. Tá certo? Essa é a definição. Toda vez que eu falar aberto, isso significa eu fiz uma escolha de um conjunto de subconjuntos, que é chamado de topologia, satisfazendo esses critérios que estão aparecendo aqui. Tá certo? Então, tem diversas escolhas, tem pelo menos duas escolhas, né, de topologia que são comuns a qualquer conjunto. Quer dizer, qualquer conjunto pode ser transformado em um espaço topológico. Bom, qualquer conjunto pode ser transformado em espaço topológico, que diabo de lucro Maria Leva, né? Fala para você. Aquela união ali tem que ser numerável. Hã? Aquela união tem que ser numerável. Essa que está aqui? Enumerável. Bom, ela poderia ser infinita. Agora, ser infinito tem dois modos de ser infinito, né? Isso que você está querendo dizer. Tem que ser enumerável ou não enumerável. Não sei te responder isso. A segunda condição, infinitas? Não, pode ser infinitas uniões. Pode ser. Pode ser. Pode não ser. Pode ser um número finito também. É um número arbitrário. A terceira que é um número finito. Diz aí. Diga. Eu acredito que não precisa ser numerável, porque você tem os reais, mas não é numerável e
ponto vai estar dado, mas a união de todos os pontos vai dar os caras é um lugar deputado em topologia. Não precisa ser numerado. Está esclarecido. Não precisa ser numerado, mas eu não tinha pensado no assunto. Bom, não sei se todo mundo entendeu a dúvida, né? Quer dizer, você pode ter um conjunto que seja finito ou infinito, né? Mas se você tiver um conjunto infinito, né? Os seus elementos desse conjunto, o seu conjunto pode ser chamado de enumerável se você puder estabelecer uma correspondência 1 a 1 entre cada elemento do conjunto e um número natural, vamos dizer assim. Tá certo? Então aí você diz, olha, eu posso enumerar esses caras. Onde você não pode fazer isso? Num conjunto como o que ela apontou, nos reais. Né? Você não pode estabelecer uma correspondência 1 a 1 entre os reais e os números naturais. Tá certo? Os reais são maiores, né, vamos dizer assim, do que os números naturais. Tem um monte de gente lá que você não consegue associar com o número. Vai faltar número natural, vamos dizer assim, se você quiser fazer isso. Né? E a pergunta dele foi, dependendo do espaço, da escolha, né, de subconjuntos que eu faça, eu posso fazer uma escolha que seja não enumerável. Né? Tá certo? Quer dizer, tipicamente, quando eu tenho um conjunto contínuo, né, um conjunto não enumerável, como os reais, por exemplo, essa opção pode aparecer. Né? E ela já se antecipou, porque eu ia falar justamente sobre a topologia trivial e a topologia discreta, né, aqui, e ela se antecipou e diz, olha, a topologia discreta estabelecida sobre os reais é uma topologia não enumerável, que não tem problema nenhum, em princípio. Tá certo? Então, sim, pode ser, você pode ter um conjunto de subconjuntos não enumeráveis e uniões não enumeráveis. Né? Todo mundo fechou tudo aí, beleza? Agora a aula vai começar, porque eu estava fazendo assim. Né? Bom, então, as topologias óbvias, né, são essas duas aqui, né, vamos dizer, a topologia discreta. Né, a topologia discreta vai ser o seguinte, esse tal, né, é o conjunto de todos os subconjuntos do X, tá certo? Todos. Você pega todos os subconjuntos possíveis e imagináveis do X. Eu vou escrever isso aqui assim. Todos os subconjuntos do X. É claro que dentro de todos os subconjuntos do X estão também todas as uniões de subconjuntos de X. Se você pegar dois subconjuntos e uni-los, isso é um subconjunto de X. Como você está incluindo todos os subconjuntos de X, isso aí vai estar lá. Então todas as uniões estão lá, todas as interseções arbitrárias estão lá, o vazio, claro, que está lá, o vazio é subconjunto de qualquer conjunto, e o próprio X está lá. Então isso aí é uma realização trivial de topologia, tá certo? Essa é chamada topologia discreta. Né? Qualquer conjunto pode ser transformado em um espaço topológico por essa topologia discreta, tá certo? Qualquer conjunto. Outra topologia que qualquer conjunto pode levar, né, vai ser essa daqui. Você faz essa topologia. O vazio e o próprio conjunto X. Né? Bom, vazio e X pertence à topologia. Né? A união do vazio com o X, a união do X com o vazio, né? A união do vazio com o vazio, vazio também pertence à topologia. E a interseção desses caras também pertence à topologia, evidentemente. Então, essa é chamada de topologia trivial. Né? A brincadeira aqui é a seguinte, se você instituir, né, a topologia discreta sobre um determinado conjunto, ou a topologia trivial, você vai sentir os efeitos dessa escolha que você fez quando você estiver interessado em discutir as funções que são contínuas e as funções que não são contínuas. Em coisas que
não tem o menor sentido, né? Assim, você olhar e ver que as funções são descontínuas, elas serão contínuas na topologia discreta. Na topologia trivial, coisas que não fazem o menor sentido serem descontínuas serão descontínuas, né? Então você precisa de uma certa dose de bom senso para escolher a topologia. Quem te dá esse bom senso, no final das contas, é a continuidade das funções que você consegue definir sobre o seu espaço topológico, tá certo? Só que essa palavra continuidade, ela ainda não está colocada plenamente, ela vai fazer mais sentido à medida que a aula for avançando, tá certo? A gente vai definir isso com precisão. O que é uma aplicação, o que é um mapeamento contínuo, tá certo? Então essas são duas escolhas de topologia que você pode colocar sobre qualquer conjunto, portanto qualquer conjunto pode ser transformado em um espaço topológico. Só que como eu antecipei para vocês, nenhuma dessas duas escolhas tem graça, né? Porque elas implicam em propriedades pouco naturais de continuidade de aplicações que você faça sobre o espaço. Nenhuma delas tem graça. Então, num espaço topológico, né, onde você realmente possa propor funções ou aplicações que venham a ser contínuas, né, você precisa de uma topologia que não seja nenhuma nem a outra, né? Eu cito aqui, depois eu vou enviar essas notas para vocês, se não me engano ainda essa semana, né? E aqui tem as referências, tem uma referência específica sobre essa coisa de topologia de conjuntos de pontos, né? Que é o livro do Elon, né? Tem, acho que, não sei se tem 2 ou 3 exemplares aqui na biblioteca, né? Quem quiser, né, se aprofundar nesse assunto, tá? Mais convidado a fazer. No entanto, assim, para o nosso curso, a gente não vai precisar de grandes aprofundamentos, não. A gente precisa saber esses conceitos, o que eles querem dizer, mais ou menos qual é a malandragem por trás deles, né? Qual é quais são as consequências de você escolher esses conceitos de uma forma ou de outra e seguir em frente, tá certo? Esse é o nosso ponto de vista aqui. Agora, eu tenho que ser honesto com vocês e antecipar que tem um mundo de coisas pela frente, tá certo? Quem quiser entrar nessa história, tem um mundo de coisas pela frente. Legal, então agora vamos estabelecer aqui uma sequência de conceitos em cima de um certo espaço topológico que a gente acabou de montar, né? Nós montamos esse espaço topológico e esses conceitos vão ser importantes no que a gente vai fazer em seguida, né? Deixa eu colocar aqui conceitos importantes. Né? Então, um conceito importante inicial é o conceito de vizinhança. Tá certo? Se eu tiver um subconjunto, né? Se eu tiver um ponto X, né? Tem um X pertencente a X. Tem um subconjunto V, né, que contém X, né? Tá certo? X pertence a esse subconjunto V. E esse V, por sua vez, contém um aberto, um subconjunto aberto que está ali dentro da topologia, que contém o X também. Então, V contém um certo UI, tá certo? E dentro desse UI está lá o X. Então, nesse caso, você diz que V é uma vizinhança do seu ponto X, certo? Você pode evoluir para uma vizinhança aberta se o próprio V for um aberto, né? Aí, com clareza, né? Requisito para ser uma vizinhança já está automaticamente satisfeito, né? A gente fala que um espaço topológico, né, é um espaço de Hausdorff. Certo?
espaço de Hausdorff, se quaisquer pontos x e x' que você imaginar que pertencem, né, ao espaço x, cada um deles puder sempre estar contido numa certa vizinhança. Vx, né, Vx' tal que Vx interseção Vx' é vazio. Certo? Então, essa propriedade do espaço C de Hausdorff, né, significa, de fato, que você consegue, né, olhar para os pontos de maneira separada, de alguma maneira, de alguma forma. Né? Há 300.000 exemplos sobre o espaço de Hausdorff, mas aqui nós vamos nos fixar nos exemplos dos contra-exemplos. Tá certo? A gente precisa mais dos espaços de Hausdorff do que não são de Hausdorff. Né? Quando eu falar gente, eu vou falando nós, o ser humano físico médio. Né? É claro que, dependendo do tipo de trabalho que você estiver fazendo, você pode cair num espaço que não seja de Hausdorff. Aí são outros 500. Aí você tem que investigar essa questão mais profundamente. Mas, para todos os efeitos, né, a maior parte dos exemplos e considerações que a gente está fazendo vão se referir a espaços de Hausdorff. Os espaços usuais que a gente conhece, né, Rn, R, etc. e tal, todos eles, Cn, etc., todos eles caem nessa categoria de ser espaços de Hausdorff. Né? O que mais? A gente agora tem condição de definir um conjunto fechado. Vamos supor que eu chamo de conjunto fechado de V, né? Por exemplo. Chama de A. Não, chama de V. Não, vamos chamar de C. Pronto. O conjunto fechado C, ele é definido, né, como o complemento em X de um conjunto aberto. Certo? Então, se o C for o complemento em X de um certo conjunto aberto, né, então C é dito fechado. Certo? Então veja que o que eu chamo de um conjunto fechado está definido em consonância com o que eu chamei de um conjunto aberto. Certo? Eu preciso dizer quem são os conjuntos abertos, caso contrário, eu não sei quem são os conjuntos fechados. Né? É possível mostrar que a gente pode definir uma topologia também partindo dos conjuntos fechados e definindo os abertos como complementos deles. Tá certo? Mas caminho, né, vamos dizer, o usual não é esse. O usual é esse que a gente está colocando aqui. Então, se é um conjunto fechado, se acontecer isso, se ele for complemento em X, né, quer dizer, são aqueles elementos de X que não pertencem a esse aberto, o I, eles constituírem esse conjunto C, então você diz que o C é um conjunto fechado. Essa notação que todo mundo conhece, né? X menos alguma coisa. Isso quer dizer, esse conjunto é constituído dos elementos de X que não pertencem ao I. Tá certo? Menos aí não é operação de mais de menos, é uma relação de pertinência. Ok. Então, se eu tenho agora um conjunto fechado, né? Se eu tiver um conjunto... uma outra observação aqui é a seguinte: pode haver conjuntos, subconjuntos no X, que não são nem abertos. Né? Pode haver subconjuntos X que não são abertos, certo? Claro que se eu escolhesse a topologia discreta, isso não seria possível. Todos os subconjuntos de X seriam abertos. Né? Mas numa escolha mais razoável de topologia, pode ser que existam conjuntos dentro do X que não pertençam à topologia. Portanto, eles não vão ser abertos.
Pode ser também que eles não sejam complemento de ninguém, né? Em X. Então, eles também não são fechados. Então, você pode ter conjuntos abertos, conjuntos fechados e conjuntos que não são nem abertos nem fechados dentro do X. Você não é obrigado a separar todo mundo em conjunto aberto e conjunto fechado. Você pode ter de tudo ali. Né? Então, pode também ter conjunto que ao mesmo tempo aberto e fechado. Tipicamente esses dois, né? Vazio e X, né? Tá certo? O vazio é o complemento de X dele mesmo, né? E o X é o complemento do vazio dele mesmo. Eles são abertos, porque eles, sempre que você pede que eles sejam abertos, e eles ao mesmo tempo são fechados. Eles são abertos e fechados, sempre. Né? Qual foi a definição que você deu de aberto? Que eu quiser. É uma escolha minha. Eu escolhi aquele conjunto de subconjuntos do espaço X. Vai se definir o aberto? Vai se definir o aberto? Assim, eu fiz uma escolha, né? Eu fiz uma escolha de subconjuntos do meu espaço, do meu conjunto X, tá certo? Satisfazendo essas três condições. Quem satisfaz? É essa escolha que eu fiz, tá certo? Dentro da minha escolha tem que estar sempre o vazio, o espaço inteiro, uniões arbitrárias e interseções finitas, tá certo? Então, toda escolha que eu fizer, sou eu que faço essa escolha, toda escolha que eu fizer dessa maneira, define para mim os elementos que eu coloquei aqui dentro desse conjunto de subconjuntos, é o que eu chamo de abertos, tá certo? Mas sou eu que escolhe isso. Aqui tem duas escolhas possíveis, né? As mais simples possíveis, mas em geral eu posso ter umas escolhas bem mais elaboradas do que essas que estão aí. Então isso é um aberto para mim. Então o aberto, ele é um objeto até grande extensão arbitrária. Certo ou errado? Tá bom. Aí o fechado é tão arbitrário quanto. Né? Tem um complemento do aberto que, por sua vez, é arbitrário. Né? Legal. Então, dada a definição de conjunto fechado, né, eu posso definir agora o fecho de um certo subconjunto A, né? Certo subconjunto A contido no X, tá certo? Como sendo o seguinte: é o menor conjunto fechado que contém A. ênfase na palavra menor, eu já vou explicar, né? Esse menor aí significa o seguinte: ele está contido em todos os conjuntos fechados que contém o A e não contém nenhum deles. Então tem uma relação de ordem, dada pela relação contém, ou está contido, contém, né? Então, vamos supor que eu tivesse, por exemplo, A1 que contém o A, A2 que contém o A1, que contém o A, e o A A3, por exemplo, que contém o A2, que contém o A1, que contém o A. Né? O que eu chamo de fecho aqui vai ser o seguinte: vai ser o menor. Por exemplo, se só tiver esses três conjuntos fechados aqui dentro, o menor deles é o A1. Tá certo? Pela minha definição de menor, é isso. Estou chamando de menor. Ele está contido em todos eles e ele não contém ninguém, exceto o conjunto que eu estou querendo definir o fecho em questão. Tá certo? Então, esse aí é o fecho, né, de A. Então, esse cara daqui é um conjunto fechado. O fecho é fechado, é bem fácil lembrar. Tá certo?
A gente pode definir também o interior. Interior de A, né? A contido em X, o subconjunto genérico que a gente tem lá. O interior de A ele vai ser definido como o maior subconjunto aberto, né, de A, e ele é indicado por o maior subconjunto aberto de A, e ele é chamado assim, como A bolinha, né? Okay? Então você olha para A, você procura os conjuntos abertos que estão dentro de A, tá certo? E você procura, dentro desses conjuntos abertos, aquele que contém todos e não é contido por nenhum, tá certo? Esse é o maior, em oposição à menor, né? Que a gente definiu aqui, né? Tá certo? Isso é definições, né? Na definição número 5, a gente está chegando no final dessas definições. A gente pode definir então agora o que a gente chama de fronteira. Desculpa, isso a gente falou do interior, né? Falando do interior, então agora a gente pode falar de fronteira. Eu esqueci também de dizer que o fecho a gente sinaliza por esse símbolo, né? A barra, tá certo? Então a fronteira de A a gente sinaliza como B de A, simboliza B de A, e esse B de A é o complemento do interior do fecho. Ele é A barra menos A bolinha, tá certo? Se você pensar lá em sei lá, R3, por exemplo, ou R2, etc., essas noções são tremendamente intuitivas, né? Certo? O mérito delas é que elas podem ser formuladas independente de você estar falando do espaço métrico, certo? Do espaço como R2, você vai falar do espaço das bananas, de repente você está lá estabelecendo uma estrutura de espaço topológico do espaço das bananas, né? E de repente você está com esses conceitos todos, inclusive com esse último conceito que é importantíssimo, que é o conceito de fronteira, certo? O conceito de fronteira nós vamos utilizar intensivamente. Para isso, na verdade, que a gente fez toda essa conceituação, para a gente chegar no conceito de fronteira, a gente vai utilizar intensivamente o conceito de fronteira quando a gente falar sobre homologia. Fala para você. No interior, não teria que estar contido com X. O interior, mas o A está contido em X, né? Está X contido em A. Ops! Todo mundo caiu nessa, foi só eu não. Ele que avisou, obrigado. O A está contido em X. Então a gente tem a fronteira, né, do A e talvez aqui um exercício para fazer em casa, né? Você pode sempre mostrar que o A e a fronteira de A são sempre disjuntos, tá certo? E que se A... Oi? Anterior de A. Porque se A for fechado, aí vai ser vazio. Certo, anterior de A. E se o A é fechado, ele contém a fronteira. Isso aí. Como apareceu aqui?
Legal. Outra coisa que a gente vai precisar no futuro, né, vai ser o conceito de cobertura. Certo? Mas antes de falar do conceito de cobertura, nós vamos fazer o seguinte. Vou falar direto, o conceito de cobertura. Vamos supor que eu escolha, né, uma família, tá certo, de subconjuntos do conjunto que eu estou considerando. Esse conjunto aqui é a I com I pertencente a uma certa família de índices, né, a um certo grupo de índices. Se a união de todos esses AIs for o X, for o espaço em questão, esse conjunto é dito uma cobertura. Certo? Tão simples quanto isso, né? A gente escolheu um certo conjunto de subconjuntos, tal que esse conjunto de subconjuntos, uma vez unidos, né, eles produzem o espaço em questão, o conjunto em questão. Né? Se eu tenho o conceito de cobertura, agora eu posso ter o conceito de cobertura aberta. Né? E numa cobertura aberta, o que eu tenho que considerar é que os AIs são abertos. Tá certo? Essa escolha de subconjuntos, tais que unidos vão reproduzir o espaço X, é uma escolha de subconjuntos, todos eles abertos. Né? Tendo o conceito de cobertura na mão, a gente pode agora falar do que significa um espaço compacto. Certo? Então, um espaço compacto, né, toda cobertura aberta, e, portanto, um espaço compacto, por definição, um espaço topológico. Você fez uma escolha de abertos. Você tem um aberto lá dentro, né? Um monte de abertos. Então, toda cobertura aberta que você tiver, vamos chamar de I, I pertencente a um certo conjunto de índices, tá certo? Se você tiver um subconjunto finito J contido nesse I, quer dizer, vamos supor que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá certo? O J pode ser, por exemplo, 1, 2, 3, tá certo? Um subconjunto de índices, tá certo? E aí, se eu pego e associo o conjunto de subconjuntos, onde agora o I pertence a esse subconjunto finito. Então, por exemplo, a minha cobertura aberta tinha o 1, o 2, o 3 até o 10. Esse conjunto que está aqui tem o 1, o 2 e o 3. É tão babaca quanto isso. Né? Mas essa é a maneira, né, usual dos matemáticos de escreverem esse tipo de coisa. Quer dizer, você escolhe dentro disso daqui uma coleção de subconjuntos que pertencem a essa coleção. Né? Se você escolher um subconjunto arbitrário de subconjuntos, né, esse cara também é uma cobertura aberta. Toda cobertura aberta. Cobertura aberta. Certo? Show.
Essa distinção se faz porque o I pode ser não numerável. Mas se for de 1 a 10, se você pegar de 1 a 3, aí está no mesmo. Só que o I pode ser isoladível, pode ser indexado em R. Mas se pegar uma superfície definida e ela for enumerável, aí você passa a tentar. Certo? Só que, para nós, na prática, muito provavelmente a gente não vai cruzar com isso. Está bom. Então, isso fala para nós o que é um espaço compacto, tá certo? Você vê que a definição de espaço compacto está intimamente vinculada à de espaço topológico. Você tem que escolher uma topologia sobre esse espaço, e dentro dessa topologia você tem que escolher um conjunto de abertos que cubram o espaço no sentido que a gente falou aqui e que satisfaçam essa propriedade que está aí, certo? No RN, né, a gente tem uma visualização, né, bastante clara do que é um espaço compacto. Fala, professor. A supercobertura não tem que ser finita? Sim. Eu não coloquei isso aí? J contido em I, finito, né? J tem que ser numerável. Infinito, tá? Valeu. Então, num R3, por exemplo, num R2, se a gente quiser, né, a gente pode sempre identificar, né, um espaço compacto como um espaço que cabe dentro de uma caixa, vamos dizer assim. Se você quiser, né, você pode visualizar um espaço compacto em R2, R3 dessa maneira. Mas o problema é que você vai para R4, R5, né, você até pode visualizar generalizadamente, algebricamente isso, mas se você vai para espaços mais complicados do que isso, com dimensões maiores, às vezes não é fácil visualizar o que é um espaço compacto, certo? O espaço compacto, eu costumo dizer, você pode botar numa bolsa e levar para casa, né? E o não compacto você não pode fazer isso, né? Há grupos, né, e espaços muito importantes na física que são não compactos, tá certo? O mais famoso exemplo de todos é o grupo de Lorentz, certo? É um grupo não compacto, né? E o fato de ser compacto ou não ser compacto tem profundas consequências quando você vai procurar, por exemplo, as representações desse grupo, tá certo? A gente tem teoremas de representações que dependem fundamentalmente do fato de você ter um espaço compacto e de não ter um espaço compacto, certo? Tá bom, então vamos dizer que os dois pontos cruciais aqui, né, que a gente pode remarcar, né, nessa sequência de conceitos, você veja que é uma sequência hierárquica, né, quer dizer, esse conceito é necessário para que você defina esse é necessário para que você defina esse, e, bom, isso não é tão necessário assim para você definir aquele, mas, né, já que a gente falou desses conceitos, isso é uma sequência mais ou menos hierárquica de conceitos que desemboca aqui um conceito de fronteira, né? Por que o conceito de fronteira é tão importante para